Olá, amigo. Um vídeo aqui sobre os componentes eletrônicos básicos, né? Esse vídeo aqui vai ser uma continuação do vídeo anterior que eu fiz usando o sistema DATS, né? Onde eu mostrei naquele vídeo como é o comportamento da impedância desses componentes em função da frequência, tá? Então eu fiz umas demonstrações e a gente constatou lá as curvas de impedância de cada um desses componentes, né, em função da frequência que a gente aplica neles, né. Então agora eu vou continuar isso. Eu estou usando agora dessa vez o Arta, né, um software que ele faz varredura, né. Então ele gera frequências, né, de 20 Hz a 20 kHz, aqui eu que estipulo isso, né. E o computador, além de gerar essa frequência, ele analisa o retorno dessa frequência para a placa de áudio do computador, né? Então eu tenho aqui o sistema ligado na saída desse amplificador aqui, né? Então eu tenho aqui esses resistores para limitar que vá tensão muito alta para a placa de áudio, né? Então isso aqui está ligado no line-in da placa de áudio e eu não quero que a placa queime, então eu uso esses divisores resistivos aqui para poder limitar isso, né? Sempre digo, né, estudem o Arta antes de usar, né, porque se for tensão demais para a placa de áudio, queima a entrada dela, tá? Então aqui nesses conectores está a saída da placa de áudio, né, e aqui nesse fio aqui está a entrada da placa de áudio, né? Então ele está analisando o comportamento da resposta de frequência. Então, por exemplo, se eu tirar aqui, ó, desconectei aqui a carga, né? Então a carga é isso aqui, ó, 8 ohms, né? Está conectada aqui na saída do amplificador, ó. Então aí está a resposta de frequência do sistema, né? Então essa é a resposta que esse amplificador aqui está apresentando, né? Então uma resposta bem flat, né? De 20 Hz a 20 kHz, tá? Bom, então dando continuação naquele estudo lá dos capacitores, né? Com o DATS agora eu vou mostrar como é que se comporta isso aqui sendo usado como filtros para, por exemplo, caixa acústica, tá? Isso aqui está simulando o alto-falante, digamos assim, né? Isso aqui vai simular, digamos, ora um tweeter, ora o mid-range, ora o woofer, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse considerar que isso aqui vai ser um tweeter, né? Eu preciso limitar, né, a gama de frequência, eu não posso mandar essa gama de frequência toda aí para o Twitter, né? Então eu tenho que fazer a limitação com um capacitor, né? Então eu vou colocar a câmera aqui, ó, e vou tentar mostrar tudo ao mesmo tempo, vamos ver se vai dar. E vou colocar aqui, ó, em série. Preciso tirar o reflexo lá. Então olha só, eu vou colocar aqui o capacitor no caminho. Vejam o que acontece, né? Então o capacitor está cortando, né? Esse resultado aí é o que está chegando agora aqui na minha carga, tá? Então eu estou cortando frequências baixas com esse capacitor, tá? Então naquele vídeo anterior a gente fez o levantamento da impedância, né? E a gente viu que o capacitor ele vai diminuindo a impedância para a frequência cada vez mais alta, né? Então o que acontece? Ele vai se tornando curto para a frequência mais alta. Então isso está sendo mostrado aqui, ó, no resultado desse filtro que eu fiz aqui, ó. Então um resultado, né, mostrando que o capacitor está passando cada vez mais as frequências altas para o Twitter, ó. Então eu tenho esse comportamento aí ligando um capacitor, né, entre a carga, no caso pode ser um Twitter, né, e o amplificador, no caso aqui, né. Então essa é a resposta de frequência quando a gente põe um capacitor. Tá. Então esse aqui é o componente que baixa a impedância dele conforme a frequência vai aumentando. Então quer dizer, como isso aqui está em série com o Twitter, né, como se fosse um divisor resistivo, né? Então se aqui baixa a impedância, a tensão vai ser transferida para o Twitter, né? Então é assim que se comporta o capacitor aí.
Agora eu vou pegar isso aqui, ó, que é um indutor, tá? Então, um indutor, e eu vou ligar aqui na saída do amplificador. Então, vamos ver como é que vai se comportar, né, o sistema. Então, liguei aqui, ó. Notem que o comportamento ficou diferente, ó. Então, a gente viu no outro vídeo lá que o indutor é um componente, né, que ele aumenta a impedância conforme a gente aumenta a frequência, né? Então, a gente usa isso aqui para ligar no woofer, né? Para evitar que vá agudos e médios aqui para o woofer, né? Então, com esse tipo de filtro aqui, né, ó, a gente limita que vá aqui, ó, isso aqui é 1 kHz aqui nessa região, tá? Então, daqui, ó, começou a cair a resposta de frequência que chega no woofer, tá? Então a gente está considerando agora que isso aqui é um woofer, né? Eu posso ter, digamos, diferentes valores da bobina, né? Então eu vou pegar uma outra bobina aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Não sei quantos milihenries ela tem, mas vamos colocar aqui na saída do amplificador e vamos ver como é que se comporta o filtro. Ó, uma bobina com uma indutância bem maior, né? Então ela corta frequências bem mais baixas, né? Então aqui, ó, tô tendo 50 Hz e já começa a cair, ó. Então, conforme a gente troca o valor da bobina, né, a resposta do filtro vai mudando, né? Da mesma forma que o capacitor, a gente tinha posto esse aqui antes, tá? Agora eu vou colocar aqui um de 47 microfarads. Só vamos relembrar aqui com esse de 5,6, ó. 5,6 eu tenho esse tipo de resposta de frequência aí, tá? Agora se eu colocar um de 47, ó. Então se eu colocar um de 47 eu já tenho uma resposta de frequência bem mais larga, né? Então tá pegando aqui do 1 kHz em diante, né? Então esse capacitor aqui seria um capacitor, digamos que direcionado mais ao mid-range, né? Então aí com esse capacitor aqui eu consigo tirar os graves somente, né, até 1000 Hz e passar isso para o mid-range. Aqui ainda está sobrando, tá, os agudos que estariam indo para o mid-range, né, porque um filtro bom para uma caixa acústica teria que ser, por exemplo, de 12 dB por oitava, né, teria que ser um filtro com bobina, né, e capacitor, né, e por exemplo as caixas nacionais têm só o capacitor, né, geralmente. Então são caixas com filtro bem rudimentar, né, as caixas que a gente conhecia lá, né, antigamente, né. Vou colocar um outro capacitor aqui, ó. Isso aqui totaliza uns 400 microfarads, tá? Olha como a resposta de frequência já ficou bem mais ampla, né. Então eu posso jogar com o valor dos componentes, né, e obter uma resposta que eu quiser, né. Aqui tem um resistor, eu vou ligar ele aqui em série só para ver como é que acontece, ó. O resistor, né, é aquele componente que eu mostrei no outro vídeo que ele tem a mesma impedância para todas as frequências. Então notem aí, ó, que ficou só tudo mais baixo, né? Ele atenuou todas as frequências da mesma forma, né? Então eu posso, né, por exemplo, para construir filtros para caixas acústicas eu posso usar a associação de capacitores e bobinas para deixar esse filtro, por exemplo, com 12 dB por oitava. Quando eu coloco só um capacitor, eu tenho um filtro de 6 dB por oitava, né? Quando eu coloco só um indutor, né, só um deles, eu tenho sempre um filtro de 6 dB por oitava, né, que é esse decaimento que tem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse decaimento aqui são 6 dB por oitava, né. Quando eu coloco um capacitor, eu melhoro esse filtro, né, e torno o filtro com 12 dB por oitava. Estou colocando o capacitor em paralelo aqui com a carga, tá? Então eu melhoro a seletividade desse filtro, tá? Deixa eu melhorar aqui. Ó, notem que fica mais abrupto ali o
o corte, né? Então agora fica 12 decibéis por oitava, tá? Assim fica 6 decibéis por oitava, tá? Então a gente pode criar filtros com esse tipo de aparato, né? Filtros para woofers, né? Por exemplo, agora eu vou ligar dois filtros em série, tá? Vou colocar aqui a bobina, por exemplo. Então liguei a bobina ali e eu posso colocar um capacitor aqui em série, né? E criar um filtro, digamos, para o mid-range. Então aqui um filtro passa-faixa, tá? Estou passando somente uma faixa ali, que seria mais ou menos os médios graves, né, até os médios, digamos assim. Eu posso trocar aqui o capacitor, colocar esse de 47 e pegar uma faixa mais central. Então eu consigo fazer um filtro passa-faixa, né? Então se eu fizer só esse aqui, é um passa-baixa, tá? Só está passando as baixas, né? Se eu pegar esse aqui, só o capacitor, é um passa-alta, né? Filtro passa-alta. E se eu associar dois aqui, né, um capacitor e indutor, eu crio um passa-faixa, né? Estou passando só uma faixa aí. Começou a chover bastante aqui. Então é assim que a gente consegue criar filtros, né, para a gente usar com nossos tweeters, nossos mid-ranges, né, e nossos woofers, né. Caixas bem rudimentares, né, tem lá somente um capacitor no tweeter, né, um capacitor no mid-range e geralmente o woofer vai direto, né? Então isso é um crossover, um filtro crossover muito rudimentar, né. Então o ideal seria que a gente tivesse, né, isso aqui, uma bobina, um indutor no tweeter, por exemplo, uma bobina, duas bobinas e dois capacitores no mid-range, tá? E no woofer, né, a gente teria, digamos assim, uma bobina e um capacitor, tá? Isso aqui seria um filtro de 12 decibéis por oitava, né, para 3 vias, né? Então o tweeter teria isso aqui, não nesses valores, tá? Só estou simbolizando aqui, né? O mid-range teria o filtro passa-alta e o passa-baixa juntos, né? Então por isso que no mid-range tem que usar duas bobinas e dois capacitores, tá? Porque um conjunto bobina e capacitor é do passa-baixa e outro conjunto bobina e capacitor é do passa-alta, né? E o woofer teria que usar uma bobina e um capacitor, né? Que é o filtro passa-baixas, né? Então o indutor vai em série com o alto-falante e o capacitor vai em paralelo com o alto-falante. Então o capacitor ajuda, digamos, a matar a sobra de frequências, né, que passou pela bobina, né? Então esse é um filtro de 12 decibéis por oitava. A mesma coisa aqui no mid-range, né? E a mesma coisa aqui no tweeter. Só que aqui no tweeter a bobina é ligada em paralelo com o tweeter, né? Então o capacitor é em série, né? Então passa um pouco de frequência baixa, né? E a bobina, digamos que vai em paralelo com o tweeter e curto-circuita essas frequências baixas que acabaram passando. Então a gente cria um filtro mais seletivo para nossas caixas acústicas, né? Então o mínimo que se espera de uma caixa acústica é que ela tenha esses componentes, tá? Bobina e capacitor no tweeter, duas bobinas e dois capacitores no mid-range e uma bobina e um capacitor no woofer, tá? Então aí a gente tem um filtro que dá para iniciar, digamos assim, a brincadeira, tá? Um filtro de 12 decibéis por oitava, tá? Depois tem o alinhamento do filtro, são 3 alinhamentos básicos, né? Eu gosto de usar o Riley, tá? Ele deixa a bobina maior e o capacitor menor, tá? Então eu tenho outros filtros que a bobina fica pequenininha, né, e o capacitor fica com valor mais acentuado, mais elevado, né? Eu gosto do Riley porque ele não causa pico nas frequências de transição, né, nas frequências de corte. Então é um crossover que evita, digamos assim,
muito problema de cancelamento de fase, porque, por exemplo, ele dá uma afastada no Twitter, né, do mid-range, tá? E da mesma forma ele afasta um pouco o woofer da frequência do mid-range, né? Então, com esse afastamento as coisas não interferem muito, né? Então tem, digamos, crossover que aproxima as frequências, né? Mas isso a gente pode falar no outro vídeo sobre esses detalhes de crossover, tá? Então eu espero ter ilustrado aqui como é que se comportam os filtros, né? Como é que se comportam esses componentes ligados na saída do amplificador, né? Entre o woofer, ou o tweeter, ou o mid-range e o amplificador, né? Então se a gente liga direto, a gente tem todas as frequências indo para o dispositivo, né? Para o tweeter ou para o mid-range. E se a gente coloca o filtro aqui, né, a gente pode deixar passar só o que a gente quer, né? Então o filtro é muito importante, né, numa caixa acústica, né? Se ele não dividir bem as frequências, vai acontecer acavalamento de frequência, né? Então, ou seja, o tweeter e o mid-range vão acabar trabalhando junto, ou o tweeter e o mid-range vão acabar trabalhando com espaço no meio, né? Então fica uma área sem cobertura, né? E isso também em relação ao woofer, né? Então se o filtro do woofer cortar o woofer antes dele entregar, no caso assim, o trabalho para o mid-range, né? A gente vai ter um vale na resposta de frequência da caixa acústica, né? Então eu creio que era isso aí, né? Nessa série aí mais educativa, né? Porque quando a gente vê o fenômeno ali na tela, né? Graficamente a gente grava melhor esse tipo de coisa, né? Então vendo o que acontece, vendo esse fenômeno aqui, ó, do corte de frequência, né? A gente vai conseguir aprender mais fácil sobre esses componentes, né? Vendo a mudança de impedância, né, como eu mostrei no outro vídeo lá, né? A gente vai conseguir dominar, digamos, esses detalhes aí de entender como que funciona, como é o comportamento do capacitor no circuito, né? Então é isso aí, um abraço.